Olá, começa agora o programa Em Discussão especial sobre revisão criminal. Para tirar suas dúvidas, eu recebo o defensor público, Dr. Rafael Pitanga. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui novamente. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a revisão, então, criminal e quando ela pode ser aplicada. A revisão criminal é uma ação autônoma. É um novo processo que surge para questionar uma decisão condenatória criminal que já se tornou definitiva, porque não cabe mais nenhum recurso em relação a essa decisão. Então, são basicamente dois pré-requisitos para que a revisão possa ser apresentada na Justiça. Uma decisão condenatória já transitada em julgado, ou seja, uma decisão em relação à qual não cabe nenhum recurso, e um erro judiciário, um erro na aplicação da lei. Basicamente, três hipóteses. A revisão pode ser utilizada quando a decisão criminal, a decisão da Justiça, ela condena a pessoa contrariamente à evidência dos autos, é uma decisão contrária às provas ou contrária à lei. Ou essa decisão se baseou em provas, em documentos, em elementos que se comprovam posteriormente falsos, ou ainda quando surgem novas provas e essas provas podem ou levar à absolvição ou conduzir a uma diminuição da pena. Quem pode entrar, então, com esse processo de revisão? O próprio preso ou o familiar também pode? A regra é o próprio preso, seja ele pessoalmente ou o procurador, o advogado constituído por ele para esses fins. Também os familiares vão poder fazer esse pedido no caso do preso, dessa pessoa que foi condenada definitivamente já ter falecido. Aqui no estado de São Paulo, esses pedidos chegam em grande número à Defensoria Pública do Estado. Para se ter uma ideia, nós devolvemos cerca de 800 pedidos, 800 processos por mês ao Tribunal de Justiça. Quase 10 mil processos são analisados por ano, tratando de pedidos de revisão penal, de revisão criminal, revisão dessas condenações já definitivas. Esses pedidos, em geral, chegam nos atendimentos que o defensor público ou a defensora fazem nos presídios do Estado ou também nos atendimentos que a FUNAP, uma instituição conveniada com a Defensoria Pública, faz também por meio de seus advogados nos presídios do Estado. Então, são muitos casos que são levados ao conhecimento do Tribunal de Justiça. Qualquer condenado pode pedir essa revisão, se ele acha que o julgamento não foi justo, se sente, então, que ali o julgamento não foi correto, ele pode ou não? Tem alguma regra, tem algum limite para isso? A revisão não tem um prazo. Na Justiça Civil, se a gente for pensar na ação rescisória, aquela ação que serve para rever uma decisão definitiva, há um prazo de 2 anos para entrar com esse pedido. Na revisão criminal, não. Essa ação pode ser proposta a qualquer tempo. Como eu mencionei, tem um requisito que é a existência de erro judiciário. Muitas vezes, na percepção da pessoa que foi condenada, a decisão é injusta, mas analisando o processo formalmente, não há erros, não há falhas que levem, autorizem ou que, para além de autorizar a ação, que manifestem uma possibilidade de êxito, uma chance de efetivamente ganhar essa ação. Lógico, é uma ação, o preso tem direito a pedir, mas não se trata de um novo recurso, ela tem hipóteses restritas de cabimento. Nesse sentido, dos processos que a Defensoria analisa, uma parte se verifica que tem esse cabimento da revisão criminal e, em alguns desses casos, a gente obtém sucesso. Para 4 principais encaminhamentos. Um é a anulação do processo, por se perceber que havia uma violação da lei, um erro na aplicação da lei que leve ao reconhecimento de uma nulidade, anulação de todo o processo, a absolvição da pessoa que foi condenada, a redução dessa pena ou a desclassificação do crime. Por exemplo, a pessoa foi condenada por tráfico e se desclassifica para um crime de uso de drogas. Então, são basicamente esses 4 resultados possíveis se essa revisão for julgada procedente. Se a gente tiver sucesso na revisão, um outro resultado possível é ela ser julgada improcedente. Hipótese em que a Justiça estaria reconhecendo que aquela decisão definitiva é acertada e não merece qualquer reparo. Há possibilidade da pessoa entrar com um recurso como esse depois de ter cumprido a pena? Sim, sim. Há possibilidade, como eu mencionei, até os familiares podem pedir no caso da pessoa ter falecido. E há diversos casos na Justiça julgados nesse sentido.
Essa pessoa que já foi condenada definitivamente, já cumpriu a pena, também pode ter interesse em provar sua inocência, tanto para resguardar o seu nome, né, o seu prestígio na sociedade, mas inclusive para requerer uma indenização por ter ficado presa injustamente. Então há sim essa possibilidade de, mesmo depois de cumprida toda a pena, ela ser, né, essa decisão ser questionada e eventualmente revista. Acontece com muita frequência, né? Tanto o pedido quanto a verificação de que havia um erro? Acontece com bastante frequência o pedido. 10 mil casos por ano é um número bastante expressivo. Sim. Ainda que nós tenhamos um número maior de pessoas presas no Estado, mais de 230 mil, né, o número de presos no Estado cresceu mais de 4 vezes nos últimos 25 anos, mas boa parte dessas pessoas que estão presas ainda não foram julgadas definitivamente. Lembrando que se não tem uma decisão definitiva, ainda não cabe a revisão, vai caber um recurso adequado, recurso de apelação, um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça ou extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, dentre outros recursos que estão previstos no Código de Processo Penal. Mas esse número de 10 mil é elevado. A gente não tem uma estatística do êxito, né, dos casos que levaram à absolvição ou redução da pena ou desclassificação, como eu mencionei. Mas há um volume, sim, buscando no site da Defensoria Pública, quem tiver interesse pelo tema. Há várias notícias que nós divulgamos, além de outras que saem na imprensa em geral, sobre casos bastante sensíveis, em que houve absolvição ou a desclassificação do crime, a redução da pena, enfim, diversas possibilidades. O senhor comentou que, então, a revisão ela só acontece quando a pessoa já é condenada mesmo, passou por todas as instâncias, então foi condenado. Mas a pessoa fica presa, existem casos de pessoas que ficam presas por muito tempo sem esse julgamento. O que acontece nesse meio tempo? Ela tem também direito a entrar? Com que recurso? Com que processo? Essa pergunta que você faz trata de um tema que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e que é bastante polêmico na nossa sociedade, que é a prisão antes do julgamento se tornar definitivo, né? Hoje se discute muito, está bastante em voga na mídia, o julgamento após a prisão após o julgamento em segunda instância. Especialmente depois de algumas operações mais famosas, esse tema veio à tona. E, de fato, há um número muito grande de pessoas que estão presas, respondendo ao processo presas. Elas não foram ainda julgadas em definitivo. Esses casos têm diversos instrumentos jurídicos a serem utilizados pela defesa. Os recursos já previstos na lei, então, a pessoa que foi condenada em primeira instância, ela tem direito ao recurso de apelação para levar o caso para o tribunal. Dentro do tribunal, há outras possibilidades de recurso e há ainda, a depender da matéria, do caso, a possibilidade de submeter, né, esse processo à análise do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, tem o habeas corpus, que é um instrumento também utilizado muito pelos advogados, pelos defensores públicos e pelos próprios presos que podem fazer esse pedido eles mesmos, eles próprios, e que submetem a análise dessa prisão à justiça, questionando se ela é justa ou não, questionando, por exemplo, se há um excesso de prazo no processo e a pessoa fica aguardando de maneira injusta, né, presa, entendendo que houve uma demora excessiva da justiça em analisar o seu caso, né? Então, a prisão pela Constituição, Priscila, ela é uma exceção. Ela só deve ser aplicada em hipóteses excepcionais e, em regra, quando há um julgamento definitivo do processo criminal. Nesses casos específicos que a pessoa ainda não foi julgada, mas está presa, tendo o resultado de que ela é inocente, o que acontece com essa pessoa? E se ela for culpada, o tempo que ela ficou presa também contabiliza? Sim. Se ela for julgada inocente, ela tem o direito de pedir a indenização do Estado e essa indenização vai reparar parte do prejuízo. Nós temos casos de revisões criminais, por exemplo, e aí eu já estou falando de novo, desculpa a transição, mas das pessoas que foram julgadas definitivamente, em que o indivíduo estava preso há mais de 10 anos, quando o caso chegou ao nosso conhecimento, nós entramos com o pedido de revisão e aquela pessoa foi julgada inocente. Então imagine alguém que entrou numa prisão 10 anos atrás. Quando ela for voltar para a sociedade, é outra sociedade. Seus amigos, sua família e essa própria pessoa estão completamente transformados. Daí o direito previsto na Constituição Federal a requerer uma indenização
em face do Estado. Assim como ocorre, né, nas hipóteses de pessoas condenadas definitivamente, que ficaram presas injustamente, depois se percebe isso com a revisão do processo, também aquelas que estão presas provisoriamente podem pedir essa reparação do Estado, também vai ser submetido à análise. É um novo processo judicial em que esse indivíduo vai questionar essa prisão, a incorreção dessa prisão e seu direito a reparar os prejuízos morais e materiais pela custódia indevida. E se ela ficou detida e depois condenada, aquele período também é descontado? Esse período é descontado, ele é utilizado, né, durante a execução da pena para descontar, inclusive para analisar benefícios de progressão, de regime prisional, livramento condicional, indulto, conforme o caso. Também, de fato, esse período vai ser descontado, sim, ele é utilizado no cumprimento da pena. Vamos falar um pouquinho dos exemplos, né, que a Defensoria, alguns processos que a Defensoria abriu para essa revisão criminal. Queria que o senhor contasse para a gente algumas histórias, porque não são poucas, né? No Brasil, a gente acho que tem menos familiaridade com essas histórias. A gente conhece de filme, de projetos. Nos Estados Unidos tem aquele projeto, The Innocent Project, que agora veio para o Brasil, também que se trabalha com casos de pessoas presas, inclusive algumas no corredor da morte, que foram inocentadas. No Brasil também há casos, posso relatar um recente que eu tive êxito, é uma pessoa que foi condenada por um homicídio, então ela foi levada a júri popular, foi julgada pela sociedade, né, pelo júri, foi condenada, esse caso foi apresentado ao Tribunal de Justiça a partir de um recurso de apelação do defensor dativo, o defensor que tinha sido, o advogado tinha sido nomeado para o processo. O Tribunal de Justiça manteve a condenação. Anos depois, esse processo chegou para a gente na Defensoria Pública e, analisando aquela condenação, tive clareza de que não havia nenhuma prova que justificasse a condenação pelo crime de homicídio. Com isso, a gente apresentou o pedido de revisão criminal, indicando que não havia provas no processo, e é necessário que fique claro isso. O processo penal ele é um conjunto de fórmulas, ele é uma garantia para o cidadão e para a sociedade de que há um julgamento e que tem que respeitar passos e que tem que haver prova durante o processo, sob o crivo do contraditório, com a acusação do Ministério Público, a defesa pela Defensoria, pelo advogado e um julgamento imparcial. Nesse caso, não havia, respeitosamente, não havia provas durante o processo criminal que autorizassem a condenação. Então, a gente fez esse pedido e o Tribunal de Justiça reconheceu o erro que significava aquela condenação e absolveu esse indivíduo que tinha sido condenado por um crime tão grave que é o crime de homicídio. Essa decisão corrige um erro que ocorreu anteriormente. Temos outros casos também de crimes graves, né? Só para tirar um pouquinho de dúvida desse caso em específico, daí o que aconteceu? Ele foi então absolvido, ele tem indenização por conta disso? É um valor alto? Não? Como que ele, não sei se o senhor conversou depois com ele, psicologicamente ficou, né? Assim como o senhor havia comentado, sai da prisão, quase outro mundo, né, que ele vai encontrar, né? Outras pessoas, mudanças, dependendo do tempo que ficou preso, o filho era pequeno, depois já está adolescente. E aí, me conta um pouquinho mais de detalhes sobre essa pessoa. Esse caso, especificamente, eu não tive contato com o cidadão. A gente costuma mandar uma carta, tem essa praxe de mandar uma carta informando o cidadão sobre os direitos e orientando ele a procurar a defensoria. Lógico que eu oriento a procurar a unidade mais próxima da cidade dessa pessoa, para não criar um deslocamento desnecessário e oneroso para ela, já que, em geral, quem está no sistema prisional são pessoas mais carentes, né? O sistema penal acaba sendo muito seletivo. Então, eu não tive contato com essa pessoa diretamente. A gente encaminhou uma carta, não tenho conhecimento se buscou a defensoria, mas espero que tenha buscado e, a partir disso, vai ser analisado o caso, o tempo que essa pessoa ficou presa, para entrar com uma ação na justiça. Essa quantificação do prejuízo, né, ela vai ser feita pela justiça no caso concreto. Primeiro, se reconhecer que de fato há um dano a ser reparado, no nosso entendimento há. Em segundo lugar, esse dano, como ele vai ser avaliado? Isso depende da realidade daquele indivíduo. Ficou sem trabalhar? Por quanto tempo? Quanto ele ganhava? Tem filhos? Olha, deixou de acompanhar o crescimento dos filhos. Às vezes algum familiar, algum ente querido faleceu no período que ele estava na prisão. Então, vários elementos podem ser apontados por quem for fazer a defesa dessa pessoa para
demonstrar a extensão do dano que ela sofreu, a extensão do prejuízo que ela segurou, né, que ela sofreu no período em que ficou indevidamente presa. Normalmente demora quanto tempo um processo de revisão? O processo, a pessoa faz o pedido, esse processo, como ele já teve um julgamento definitivo, esse pedido vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça, que vai encaminhar para a vara criminal onde essa pessoa foi processada, porque é lá que o processo em geral está arquivado. Então isso toma muitas vezes alguns meses. Posteriormente o processo é direcionado e remetido à Defensoria Pública, que distribui para um dos defensores responsáveis pela análise. E aí tem o tempo de julgamento, né? Em média, um processo como esse vai demorar a partir de 1 ano. Né? Essa análise toda vai demorar a partir de 1 ano para um pouco mais do que isso. Vai depender caso a caso, a complexidade do processo. Às vezes recebemos processos com mais de 20 volumes para uma reanálise. Lembrando 20 que volumes significa mais de quantas páginas? 4.000 páginas. Nossa, Né? Muitas vezes com interceptações telefônicas, com um volume de provas que merece ser analisado com bastante cuidado para verificar mesmo o cabimento, o enquadramento aí na existência de um erro judiciário e verificar também se já há uma decisão definitiva. Né? Mas se for para colocar um tempo médio de duração, falaria em torno de 1 ano e meio, 2 anos, já contando o prazo para o julgamento. Normalmente, quais os profissionais envolvidos para essa análise? Essa ação pode ser feita por um advogado particular ou pela Defensoria Pública. Vai ser submetida à análise também do Ministério Público, que vai elaborar um parecer acerca daquele caso, opinando pela procedência ou não do pedido de revisão criminal, e é submetido como regra ao Tribunal de Justiça. Eu falo como regra porque vai depender na análise do caso quem foi responsável pelo julgamento. Então, um processo da Justiça Estadual comum, em que houve uma apelação, esse processo terminou no Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Justiça que vai ser responsável pela análise. Mas em alguns casos em que o processo foi julgado ou foi levado ao conhecimento dos tribunais superiores, pode ser a competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa análise varia caso a caso. Basicamente, então, quem atua é a defesa, né, por meio da Defensoria Pública ou de um advogado, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E daí essa interpretação, essa revisão, ela é feita, então, pelo advogado, defensor, que analisa, então, essas, em média, 4.000 páginas. Varia de caso para caso. Esses mais complexos que são processos mais volumosos e não há um limite. Né? Esses processos que saem na mídia, de grandes operações, em geral, eles vão ter um volume de páginas muito maior. Na média, nos processos criminais, não são tão volumosos. Assim, em geral, são abaixo de 1.000 páginas, mas para quem lida com isso no dia a dia, também a complexidade não se torna tão grande, porque é a rotina do trabalho, já se tem a dimensão do que é mais importante, né? Onde pode ter mais vícios, nulidades, a gente acaba tendo um olhar mais clínico para esses processos, o que acelera também a análise. Mas é preciso ter sempre um cuidado adicional. Esses pedidos de revisão, eles estão muito ligados a possíveis injustiças e a uma última chance que o preso tem. Lembrando, como eu falei, não é uma segunda apelação, não é um segundo recurso, não é a retomada de um processo. É uma ação que tem um cabimento mais restrito. De todo modo, esse cabimento é muito sensível, né? Quando quando há algum erro judiciário, algum erro grave que leva, por exemplo, à absolvição, isso é muito sensível para o cidadão, tem um impacto muito grande na sua vida. E aí temos esses casos de êxito que realmente alteram, né, a rotina, a vida de uma pessoa e que muitas vezes, como comentei do caso da pessoa que ficou 10 anos, quando volta para a sociedade, precisa até de um amparo psicológico, às vezes psiquiátrico, para saber como fazer esse retorno, uma vez que reconhecida a sua inocência, mas que parte da sua vida já se esvaiu no período que estava preso. Se ele precisar desse acompanhamento psicológico ou qualquer outro, quem arca com esse custo? Pelo Sistema Único de Saúde, como regra, ou conforme o caso, se não for oferecido para a pessoa, como é em relação aos direitos sociais em geral, tem a possibilidade de pedir na justiça, né, que seja assegurado o seu tratamento psicológico, psiquiátrico.
O senhor comentou, talvez, não sei se eu fiquei na dúvida, mas, quer dizer, eu fiquei na dúvida, não sei se ficou claro para todo mundo em casa, mas a Procuradoria, a Defensoria, ela analisa todo o processo e ela informa ao condenado e ele precisa fazer um outro encaminhamento, ele precisa aceitar se ele quer continuar o processo ou não, detectado, a própria Defensoria já toca todo o processo. Como regra, quando o condenado pede a revisão do processo, se há cabimento ou não, essa informação vai ser repassada para ele, há um retorno. Além disso, a gente recebe com grande frequência carta das pessoas que estão presas. A Defensoria recebe cerca de 3.000 correspondências que vêm dos presídios todos os meses, solicitando informações sobre o processo, revisões processuais. Então, também a gente já tem essa metodologia de troca de informações, o defensor responsável pelo caso com aquela pessoa que está presa. Além desses casos, além disso, há as visitas, que são realizadas pelos defensores e defensoras nas unidades prisionais do Estado, e que tem uma frequência, uma periodicidade mensal. Nas unidades em que a gente não visita, em geral, a gente tem convênio com a FUNAP, que também oferece advogados para tirar dúvidas das pessoas que estão encarceradas. Então, respondendo à sua pergunta, há sim um retorno para essa pessoa em relação ao resultado desse processo. Quando ela é solta, esse resultado é melhor porque chega um alvará de soltura, então nada mais evidente para ela do resultado daquela ação, daquela revisão criminal, mas mesmo nos casos de insucesso, a pessoa também é comunicada no presídio. Existe algum caso de revisão criminal que foi configurado então como um erro, a decisão foi considerada como um erro, mesmo assim a pessoa continuou presa? Existe essa hipótese, algumas pessoas estão presas por diversos processos. Então pode ser reconhecido, por exemplo, a absolvição, o direito à absolvição num processo, mas ela tem pena de outros, esse indivíduo tem pena de outros processos por cumprir. Então a justiça, sempre que se pede um alvará de soltura, ele é clausulado. Deve ser analisado se há outros impedimentos para que a pessoa seja colocada em liberdade. Além disso, os pedidos de revisão criminal podem não levar à absolvição, mas podem proporcionar uma redução da pena, uma adequação dessa pena. E não necessariamente, quando a pena é diminuída, é o suficiente para que essa pessoa progrida para um regime aberto, por exemplo. Então, ela pode ter uma revisão julgada procedente, pode ser favorável ao resultado. A defesa pediu a correção da pena, a correção foi feita, mas se é uma pena mais alta, isso não vai redundar na saída desse indivíduo da prisão, ainda que a decisão o beneficie. E acontece, de fato, muitos dos casos que os defensores propõem ações de revisão criminal, o pedido principal é a adequação da pena, entendendo que no cálculo da pena, ao fazer a dosimetria da pena, houve um excesso, uma inadequação no cumprimento da lei. Nesses pedidos, a gente, então, vai ter como objetivo a redução de pena e não necessariamente um pedido de absolvição, ou de anulação do processo. Mas se for configurado que aquele processo realmente foi, no caso até o que o senhor comentou do homicídio, que realmente foi um erro, a pessoa já sai da cadeia no mesmo... Se ela não tiver pendências, ela já sai de imediato. Temos um outro caso relativamente recente, de um indivíduo acusado de roubo seguido de morte, que é um crime de latrocínio, um crime também muito grave. O indivíduo tinha sido condenado a 28 anos de prisão, já estava preso há cerca de 10 anos, eu comentei um pouco desse caso, e foi feito o pedido de revisão criminal entendendo que não havia provas para condenação. Ele não tinha sido reconhecido pelas vítimas, os outros presos também não apontavam a participação dele no crime, pelo contrário, negavam essa participação. Esse indivíduo foi preso tempos depois e, ausente o reconhecimento, ausente outras provas, ele negando a prática do crime, a justiça reconheceu que aquela decisão que o havia condenado a 28 anos de prisão não era adequada. Então, com isso, reviu a decisão para absolver esse indivíduo, que 10 anos depois de ter entrado na prisão, foi colocado em liberdade. Teve até um caso mais recente das irmãs que, parecidas fisicamente, até o nome, acho que era uma Daniela, outra Daniele, acho que nesse sentido, e que houve também esse reparo, ela precisou...
ela precisou entrar nessa revisão? Como que funcionou o caso dela? Varia do instrumento, né? Varia de caso a caso. Se não há um julgamento definitivo, é uma simples comunicação no processo e a comprovação de que a pessoa que está presa não é aquela que praticou o crime. Sim. Infelizmente, ocorrem casos de prisões de homônimos, ou mesmo de pessoas que se valem da identidade falsa para praticar um crime e o verdadeiro detentor daquela identidade acaba sendo preso e durante o processo é importante a defesa ter instrumentos para comprovar a inocência. A verdade seria, pela lei, seria o contrário, né? A justiça deveria analisar que aquela pessoa é culpada, haver provas para a culpa. Todo mundo se presume inocente. Na prática, muitas vezes, no dia a dia, os advogados, os defensores acabam tendo que fazer investigações defensivas para produzir prova e demonstrar que determinado sujeito é inocente no âmbito de seu processo. Então, esses casos de dúvida em relação à identidade, que ganham também um apelo midiático, que são muito dramáticos, sim, mas outros também de dúvidas em relação ao julgamento justificam eventualmente um pedido de revisão criminal. E estamos fazendo aí aos milhares. Temos outros casos também de roubos, de outros crimes graves. E é preciso dizer, aqui não é uma crítica, né, ao juiz, ao promotor, ao defensor que atuaram naquele caso. A justiça tem um volume de massa, né, esse volume acaba dificultando a análise mais criteriosa de todos os casos, ainda que haja o comprometimento de todos aqueles agentes públicos. Esse caso que eu comentei, do homicídio, veja, ele foi submetido a júri popular, então 7 pessoas analisaram aquele caso, posteriormente ele foi ao Tribunal de Justiça, mas reanalisando não havia provas, né? E naquele primeiro olhar que se teve, a nosso sentir, foi um olhar equivocado. É importante que haja instrumentos para lidar com a falibilidade humana, né? Nós somos sujeitos a erros, a revisão criminal é um desses instrumentos que serve, então, para corrigir ou tentar corrigir essas distorções. Doutor, nós estamos aí no minutinho final do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Defensoria Pública e o que ela faz e como as pessoas têm acesso a ela, inclusive, né, aqui dentro da Assembleia Legislativa. A Defensoria é a instituição pública que tem como função prestar assistência e orientação jurídica às pessoas necessitadas, aquelas que não têm condições de contratar advogados, além de promover direitos humanos, realizar atividades de educação em direitos e outras atividades voltadas ao exercício da cidadania. Então, quem desejar o atendimento da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Estadual lida com as matérias que vão à Justiça Estadual, também com pretensões contra particulares ou mesmo órgãos públicos, né? A Defensoria pode entrar com ações contra o poder público. Basta entrar em nosso site, defensoria.sp.def de defensoria.br. No site tem os canais de atendimento em todos os municípios do estado, onde há unidades da Defensoria, onde há convênios que são custeados, né, os advogados que são pagos pela Defensoria, onde nós não temos sede. E no site a pessoa vai então, o interessado vai obter informações sobre o nosso atendimento. Lembrando que aqui na Assembleia a gente tem um posto de atendimento à população que funciona todos os dias, né, de segunda a sexta, todos os dias úteis, de 1 às 5 da tarde. Fica no Písio Térreo, é a sala T71. Precisa de agendamento? Não é necessário o agendamento. Aqui o foco é a resolução extrajudicial dos conflitos. Então lidamos com questões de direitos do consumidor, direitos de família, dentre outros pedidos. A gente sempre busca uma ferramenta extrajudicial para tentar, de maneira célere e eficiente, solucionar o problema do cidadão que nos procura. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Eu aguardo para uma nova entrevista em breve. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. Você pode assistir esse programa novamente no canal da TV Alesp no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu estou passando assim.